Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Tributário Facilitado. Eu me chamo Lucas Ribeiro de Carvalho, sou especialista em direito tributário e vim mostrar para você que, ao contrário do que muitos falam, direito tributário não é difícil, ok? Então, sem mais balelas, a gente está na nossa aula 4 de Relação Jurídica Tributária Base, que é, como o nome diz, a base para você entender tudo aquilo que nós vamos estudar sobre direito tributário, ok? Então, hoje nós vamos estudar CDA, nós vamos estudar fraude à execução, fazer a comparação civil e tributária, também vamos estudar indisponibilidades de bens no direito tributário, ok? E se você ainda não viu as outras aulas, a 1, a 2 e a 3, eu vou deixar a 1 aqui no card, e se você já tiver visto a 1, a 2 e tal, você pula direto para 3, se já tiver visto todas, continua aqui comigo que eu vou mudar o nosso quadro aqui para fazer um reprisezinho de meio minuto para encaixar você na matéria e a gente voltar para estudar especificamente a nossa CDA, Instituto de Fraude e Execução e o Instituto de Indisponibilidades de Bem, beleza? Então vamos embora. Ok, então agora vocês vão me dar 30 segundos para reprisar tudo que a gente estudou na aula 1, 2 e 3, ok? O quadrinho que vocês já estão acostumados, então a gente tem a nossa hipótese de incidência, o nosso fato gerador, que gera obrigação tributária, através do lançamento, constitui-se o crédito tributário, e aí o contribuinte tem 30 dias, depois de ser notificado, ele tem 30 dias para ou pagar, ou ele paga mais e por isso ele entra com um processo de restituição, ou ele instaura um processo administrativo fiscal para discutir aquela dívida, aquele crédito tributário, ou ele não paga, na oportunidade dele ter muita coragem para não pagar, ele é inscrito em dívida ativa através da emissão de uma certidão de dívida ativa, que é a nossa CDA, e é o título executivo capaz de ser executado em uma execução, beleza? Então, sabendo aqui onde se encaixa a nossa CDA na linha do tempo, agora eu vou apagar o quadro e vou fazer o nosso quadro de CDA para a gente estudar. Então, a gente vai falar agora da nossa CDA propriamente dita. Eu já expliquei para vocês onde ela estava na linha do tempo. Principalmente, o que a gente tem que falar da nossa certidão de dívida ativa? Os requisitos de validade presentes no nosso, eu esqueci de colocar, no nosso artigo 202. Vou colocar com outra cor para ficar melhor para a gente. Aqui vocês vão achar isso no artigo 202 do CTN, beleza? E por que isso é importante para a gente? Porque se a certidão não contiver nome completo, Lucas Ribeiro, tá certo? Não, meu nome é Lucas Ribeiro de Carvalho, eu preciso do nome completo. Lucas Ribeiro tem muitos. Lucas Ribeiro de Carvalho, eu já recebi intimação de outro advogado lá de Minas Gerais. Se estiver vendo, um prazer conhecer você. Recebo suas intimações todos os dias no meu e-mail por causa de termos nomes iguais. Imagina se não tivesse o nome completo, né? O primeiro requisito da CDA, então, de validade, seria o nome completo. Seria não, é o nome completo. O segundo é a origem do crédito. Faltou um acento aqui, origem do crédito. Disposta onde? Disposta em lei. Por quê, Lucas? Porque tributo, como eu falei para vocês, é sempre previsto em lei. Ah, que tipo de lei? Lei delegada, lei ordinária, lei complementar? Guarda, por enquanto a gente não está estudando os princípios, principalmente o da legalidade, guarda que é lei. E por que isso é importante? Porque não é decreto, porque não é portaria, porque não é medida provisória, entende? Pode ser criado por medida provisória em alguns casos? Pode, mas isso a gente vai estudar lá para frente. Regra, via de regra, é lei. A origem do crédito disposta em lei, tem que constar na CDA. Terceiro requisito de validade da CDA é o seu valor, o que você deve, né? Por que eles vão executar uma CDA no juízo de execução fiscal se não tiver um valor? Impossível. Então, o requisito de validade disposto no artigo 202 CTN é o valor. O quarto é a data de inscrição. Você vai saber exatamente quando você foi inscrito na dívida ativa e também o número do processo administrativo que eles usaram para inscrever o nome do contribuinte em dívida ativa. Então, esses são os 5 requisitos presentes na CDA, obrigatoriamente. Sem esses requisitos aqui, não pode haver CDA. E se houver uma CDA sem algum desses requisitos,
é passível de nulidade. E aí o advogado fica naquela felicidade quando você acha uma CDA sem esses requisitos aqui. É o fim do mundo se não tiver esses requisitos aqui? Talvez seja, mas antes de decisão na primeira instância, e isso eu vou colocar no quadro para a gente anotar, então vou fazer uma divisãozinha aqui, a omissão de qualquer um desses requisitos, então eu vou colocar aqui a omissão, ok? Desses requisitos, omissão desses requisitos, anotem aí, até, escrevendo aqui, gente, até decisão em primeira instância, ela pode ser sanada. Pode ser sanada. Ok? Até a primeira instância. A omissão desses 5 requisitos pode ser sanada até a decisão de primeira instância. E aí, se você já tiver apresentado os embargos, ou até se você não tiver apresentado os embargos, eles devolvem o prazo para a apresentação dos seus embargos, ok? Devolvem o prazo para embargos. E onde está isso, Lucas? Está na Lei 6.830 de 80, no artigo... Opa, escrevi errado. 2º, parágrafo 8º. Foi? Recapitulando, nós temos aí que a omissão de qualquer um desses requisitos pode ser sanada pelo fisco até a decisão de primeira instância. Caso seja sanada essa CDA, caso ela seja emendada, caso ela seja modificada, caso ela seja consertada, você tem que devolver o prazo para os embargos do contribuinte, e isso está escrito na Lei 6.830 de 80, artigo 2º, parágrafo 8º. E temos mais uma coisa, gente, se é que sobrou espaço no nosso quadro, né? Temos 2 súmulas do STJ que nós temos que prestar muita atenção. Súmula 588 e a súmula 589, que dizem pra gente que... Vou anotar aqui, ó, pra gente juntar tudo isso. Por quê? A súmula 558 do STJ, súmula 558, parece que eu falei 588, né? Se eu falei, me desculpe, mas é 558. E a súmula 559 do STJ, ambas do STJ, ok? Elas dizem que a simples omissão do CPF, do RG, do CNPJ, da CNH, elementos assim, numerais que te identificam, não necessariamente numerais, mas partes da sua qualificação que não compõem o rol desses requisitos de validade aqui, eles por si só não geram a nulidade, ok? Dessa CDA. A 558 é a que fala desse CPF, desse CNPJ, e a 559 ela vai falar do demonstrativo de cálculo presente nessa CDA. E por que o demonstrativo de cálculo ele não causa, então, a nulidade da CDA? Simples, porque sempre vai ter o número do processo administrativo. E nesse número do processo administrativo vai ter o valor e também vão ter os cálculos que levaram a esse valor, ok? Então, a simples omissão do CPF, CNPJ, números identificadores do contribuinte ou também dos cálculos demonstrativo de débito, da memória de cálculo, das planilhas de cálculo que levaram a esse valor, eles não geram a nulidade dessa CDA, ok? Então, vou apagar o quadro aqui, vou fazer um quadro melhor agora para a gente estudar as espécies de CDA, né? Que tipos de CDA, que tipos de certidões de dívida ativa existem no nosso ordenamento jurídico tributário. Pessoal, uma pequena conversinha agora, que eu já mudei o quadro para estruturar a nossa bagunça aqui, sobre presunção, sobre a certidão, sobre as espécies de certidão de dívida ativa, né? Nós temos então a certidão positiva, a certidão negativa
E a certidão mais ou menos. Brincadeira. É a certidão positiva com efeito de negativo. Então façam esse diagrama, esse esqueminha aqui no caderno de vocês aí, e a gente vai falar agora sobre a certidão positiva. Certidão positiva é quando você vai à fazenda e a fazenda fala que você está devendo, então eles emitem uma certidão positiva. O que é positivo? O crédito tributário existe, ele está ali, ele é positivo. Então, o crédito sendo positivo em favor da fazenda, emite-se uma certidão positiva de que você está devendo. Você está devendo à fazenda. E por isso, eles emitem essa certidão positiva. O que é importante a gente destacar? A certidão positiva, ela tem presunção, ok? Presunção de veracidade. Sendo assim, emitida a certidão positiva, presume-se no juízo que você realmente deve ao fisco, que ele tem essa boa fé. Mas isso pode ser discutido. Isso vai ser discutido onde? Não sei. Onde que a gente falou que a gente discute CDA? Não sei. Fala pra mim, você sabe. Não sei. É na execução fiscal que a gente estudou anteriormente e que a gente vai se aprofundar muito mais lá na frente. Vamos passar então para escrevi certida. Então, certidão negativa. A certidão negativa, ela é quando você não deve nada, né? Então, a gente vai anotar aqui, ela acontece quando você não deve nada, e aí você vai à fazenda e pede a certidão daquilo que eu devo, eles vão te dar certidão negativa porque você não deve nada. Isso pode ter se dado pela extinção, né? Se teve algum crédito algum dia e você pagou, e pela exclusão também, né? Estão aí dispostos, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, a extinção no 156 do CTN e a exclusão no 175 do CTN, ok? Também do CTN. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo depois, é só anotem para a gente saber que a certidão positiva é quando você está devendo, que a certidão negativa é quando já você não deve nada. E aí tem um macete aqui que a gente tem que saber também, que é quando o servidor ele emite essa certidão negativa falando que você não tem nenhum débito com a Receita, se ele faz isso por fraude, por dolo ou por erro, ele se emite em responsabilidade pessoal, ok? Então ele pode responder pessoalmente por esse erro. E aí, anotem aí que por dolo, né, o funcionário que incorre em dolo, fraude ou erro, ele responde de maneira pessoal. E onde está isso? 205, parágrafo único. Vocês não podem fazer isso aqui, só o professor pode fazer isso aqui, tá? Nunca diminua parágrafo único, ok? 205, parágrafo único do CTN. É justamente onde fala sobre a certidão. Eu não coloquei aqui, eu vou colocar agora. 205, 204 e 206 do CTN, beleza? É onde está disposto esses estudos de certidão de dívida ativa nas suas espécies. E quando você vai até o fisco pedir uma certidão, ele tem um prazo de 10 dias. Então, vou colocar aqui no cantinho, porque ele é geral para todas as certidões, mas ele tem aí o prazo de 10 dias para te responder com essa certidão. Ok? Então vamos para a nossa certidão positiva com efeito de negativa, que, segundo o artigo 151, acontece quando o crédito está suspenso ou o crédito está garantido. Mas o que é isso, Lucas? Você está falando grego. O crédito suspenso, gente, é quando você entra com um processo administrativo fiscal, é quando você entra com uma liminar, com mandado de segurança, para suspender a exigibilidade daquele crédito,
para que na discussão ali, no momento em que discute, no período em que se discute aquele crédito, aquela dívida, você tenha suspensa a exigibilidade, você não seja obrigado a pagar. E aí, essa certidão, ela serve para falar assim, olha, ele tem sim um crédito aqui, mas esse crédito está suspenso, então essa certidão positiva, ela tem efeito de negativa. E isso para você participar de licitações com a sua empresa, isso para você realizar algumas atividades da vida civil também, se você for só um CPF, uma pessoa física, você vai precisar muitas vezes de uma certidão de quitação com a Receita, né? Essa certidão negativa. E aí, se você tiver algum débito que está em discussão e ele tiver a sua exigibilidade suspensa, ou você já tiver garantido, o que é garantido? Você, nos seus embargos, você pegou um dinheiro capaz de, ou alguma coisa capaz de pagar aquela dívida e depositou em juízo. Falou assim, olha, eu estou discutindo aqui, mas já garanto o pagamento. Então, você vai ter a emissão de uma certidão positiva com efeito de negativa que você vai usar do mesmo jeito que usaria a certidão negativa. Então, vamos anotar aqui. Quando o crédito estiver suspenso ou quando o juízo estiver garantido, ok? Isso está no 151 do CTN, beleza? Então agora a gente vai estudar fraude. Vou lá para o próximo quadro, fraude. Agora a gente vai falar de presunção de fraude à execução. Primeiro, o que é execução? É quando você tem um título executivo e você pula a fase de conhecimento do processo para entrar direto cobrando a grana, cobrando a obrigação que já te foi garantida através de uma sentença, de uma decisão judicial ou de títulos executivos como contratos assinados por duas testemunhas, como notas promissórias, como cheques. Então, o que você tem? A presunção de fraude à execução no âmbito civil, ela acontece quando o exequente, né, que é a pessoa que está cobrando o valor no processo, ele dá entrada na execução e ele retira no cartório da comarca uma certidão de admissibilidade da execução, prevista no artigo 828 do CPC, do Código de Processo Civil. Igual eu não coloquei para vocês, mas vou colocar lá no 828 do CPC. Lembrando que ninguém que tem que ficar decorando artigo, tá, gente? Eu dou aula disso, então eu sei os artigos, mas você tem Google, você tem Bard, você tem ChatGPT, você tem um monte de parada que você pode usar para saber os artigos. Você só precisa entender a matéria. Então, voltamos. O artigo 828, ele prevê a certidão de admissibilidade da execução. O que isso quer dizer? Você vai pedir ao juiz para que emita uma certidão de que a execução foi admitida. Você vai pegar essa certidão e vamos supor que seja um imóvel que você está, que você sabe que a pessoa que você está cobrando, ela possui um imóvel. Você vai no cartório da comarca, retira a certidão, vai no registro de imóveis e estou aqui averbando essa certidão de admissibilidade da execução no imóvel do fulaninho que está me devendo. Para que, se ele, depois de averbada a execução do imóvel dele, ele tentar vender aquilo, isso é caracterizado como fraude à execução no juízo civil, ok? Parágrafo 4º vai dispor que um bem averbado, né, o parágrafo 4º do 828 do CPC, ele vai dispor que um bem averbado não pode ser transferido sob pena de presunção de fraude à execução. Já no âmbito fiscal, o que é necessário para que a pessoa não possa alienar os seus bens? Unicamente a constituição de dívida ativa. Unicamente a constituição de dívida ativa através da CDA. Na verdade, a inscrição em dívida ativa depois gera a CDA, mas plenamente você ser inscrito em dívida ativa e você ficar sabendo disso, você não pode alienar os seus bens sob pena de presunção de fraude à execução, ok? E essa presunção, Lucas, ela é relativa? Ela é absoluta? Gente, vamos
Pela lógica, 99% das coisas no direito são relativas. Então essa presunção é também relativa. Tá bom. É uma presunção relativa. Então vamos anotar aí que é uma presunção relativa. Relativa. Porque se você provar que você está vendendo um imóvel, mas aquilo não retira a sua capacidade monetária de pagar essa dívida que foi constituída no seu nome, então você não está fraudando a execução. Você está fazendo apenas uma operação. Ainda, você pode provar que está fazendo essa operação para ter mais liquidez para pagar essa dívida e você vai garantir o juízo. Então, se você provar o contrário da fraude à execução, provar que você não está fraudando coisa nenhuma, é admitido no juízo passivamente, ok? Já no caso de você estar dilapidando o seu patrimônio no sentido de não ter mais como pagar aquela dívida fiscal e você está constituindo laranjas no seu nome e tudo mais, pode ficar tranquilo que o fisco, de modo muito esperto, e eles são espertos, vão entrar com uma medida cautelar fiscal, alegando dilapidação do seu patrimônio com o intuito de fraude à execução, tá? Isso vai estar na Lei 8397 de 92, no artigo 2º. Beleza, gente? Então agora a gente vai estudar nosso Instituto de Indisponibilidade de Bens. Mas antes eu quero te pedir um favor. Se inscreva nesse canal aqui, isso me dá mais ânimo de produzir áudios para vocês e também me dá mais visibilidade no YouTube. Então, desse modo eu consigo produzir mais aulas boas para vocês aqui sobre direito tributário e levar esse conhecimento de modo mais facilitado. Então, bora para a nossa indisponibilidade. E, gente, o último tópico para a gente terminar essa relação jurídica tributária base, que tem sido tão simples e o construtor desse nosso caminho no direito tributário, nós vamos falar da indisponibilidade de bens, que está previsto no 185A do CTN, somado à súmula 560 do STJ e também somado ao artigo 11 da Lei 6.830 de 1980, nossa queridinha Lei da Execução Fiscal. O que mais é? Estava procurando meu pincel. O que mais é essa indisponibilidade de bens do que um bloqueio do patrimônio do contribuinte? Bloqueio do patrimônio do contribuinte no caso de não pagamento nessa execução fiscal, ok? Isso acontece quando? Quando da execução fiscal a pessoa é citada para pagar em 5 dias. Na execução fiscal, anotem que ela é citada e aí ela tem prazo de 5 dias. Então, se ela não pagar ou nomear bens à penhora, nós vamos cair no artigo 11 da Lei 6.830, que vai ter o rol de penhora. Você seguindo o rol de penhora, você fazendo a pública, seguindo o rol de penhora, fazendo esses bajude para procurar dinheiro, fazendo renajude para procurar carro, fazendo um infojude para ver questão de imposto, questão de procura de semoventes, enfim, você rola ali no rol do artigo 11, que é um rol onde você tem que descer cada um dos itens e ir procurando bens. Se não achar nada, então você tem o bloqueio de patrimônio, porém, só depois que você passa pelo rol e não acha patrimônio suficiente para penhorar, ok? Aí você bloqueia todo o resto do patrimônio da pessoa. Esse bloqueio só vem no limite da dívida, beleza? Não pode ultrapassar o limite da dívida. Então, pessoal, era isso nessas 4 aulas, a relação jurídica tributária base. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos e a partir de agora a gente vai estudar os princípios do direito tributário. Você saindo de relação jurídica base, dá um diazinho, relaxa, toma um café, vai curtir sua família. E aí depois, no outro dia, você volta aqui para o tributário facilitado e aprende sobre princípios.
Relação jurídica tributária base e princípios são toda essa base de construção, são todos os fundamentos que você tem que aprender para que você entenda realmente como funciona o direito tributário, beleza? Então eu fico por aqui e conto com a sua presença nas próximas aulas. Valeu!